Pessoal, agora a gente vai, através daquele pendrive de boot, tá? Fazer a instalação completa aqui do Windows 10. Para ficar mais confortável, eu vou usar uma máquina virtual. Mas qual é o processo? Vocês vão fazer aquela videoaula onde a gente bota o sistema para botar, vai botar o pendrive na máquina, desligar a máquina e ligar a máquina. Com isso, o pendrive vai dar o boot e já vai entrar na tela de instalação do Windows. E aí, quando ele entrar na tela de instalação de Windows, vocês vão seguir exatamente os passos dessa videoaula que a gente vai fazer agora. Só por uma questão de conforto, eu vou usar uma máquina virtual, coisa que eu vou ensinar bastante para vocês o que é, tá? Mas agora é isso. Então, vamos fazer de conta que eu botei o pendrive no USB, desliguei a máquina e liguei. O processo que vai acontecer tem que ser igual a esse aqui. Vejo que a imagem começou a rodar. Eu cheguei na tela de instalação do Windows, é a primeira tela, tá? Essa tela aqui a gente vai escolher o idioma, português Brasil, a hora, formato de data e moeda Brasil. E o nosso teclado é o ABNT2, que é o que tem C cedilha. Você consegue identificar ele fácil pela tecla C cedilha. Se ele tiver, é o ABNT2. Clica em avançar. Ele vai te dar a opção de instalar agora. E tem que ficar claro o seguinte, essa opção aqui, do jeito que a gente está fazendo a instalação, nem sempre, mas desse jeito que a gente está fazendo a instalação, a gente está fazendo a instalação num computador novo. A gente está zerando o HD para instalar o Windows do zero. Tá? Essa minha imagem aqui, ela tem todos os tipos de Windows. Tá? Então aqui você escolhe a versão do Windows, cada uma com a sua limitação. No site da Microsoft você acha a limitação de cada uma. Tá? Eu gosto de usar aqui em casa para desktops, eu gosto de usar a Pro. Escolher ela, avançar. Se você quiser saber o que é esse x86 aqui, é o sistema operacional na versão 32 bits. Tá? Existe também o sistema operacional na versão 64 bits. Nessa versão aqui, se eu tiver 8 GB de memória, não vai ser reconhecido pelo Windows. Só é reconhecido até 4 GB. Se eu tiver 8 GB, eu vou ter que usar uma versão obrigatoriamente de 64 bits, para que ele reconheça todo o meu hardware que eu tenho na máquina. Tá? x86, vamos lá, avançar. Licença, eu aceito a licença, se não aceitar ele não avança. Instalação personalizada. Note aqui que eu estou usando um disco de 20 GB. Tá? Se eu clicar aqui e avançar, o Windows vai particionar automaticamente o disco. Ele vai criar uma partição para ele poder trabalhar, que ele chama de partição de sistema. E na outra partição, que é onde vai estar a maior parte do disco, é onde ele vai copiar os arquivos. Tá? Do jeito que está aqui, você só precisa clicar aqui e avançar. E ele começa a cópia dos arquivos. Tá? Esse processo demora um pouco. Eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar grande e vou retornando só para ficar um pouco mais dinâmico. Tá?
Já estamos em 10%. O sistema continua instalando. Chegamos agora aos 34%. O Windows agora chegou na metade da instalação, 53%. Continua instalando. Chegamos agora aos 73%. Está indo rápido a instalação. Isso depende muito da velocidade do seu computador, tá? Chegamos agora aos 86%. Opa, chegamos lá no 100%. Ele continua a instalação. Agora ele está instalando atualizações. Não vai achar nenhuma, tá? Porque ele não está conectado à internet agora. As atualizações você tem que fazer via Windows Update. E agora ele já entra em modo automático para ser reiniciado. Ele disse que precisa de 10 segundos. E ele vai executar isso em 10 segundos. 10 segundos a reinicialização. Tá? Isso é normal. Agora ele já continua a instalação. Lá ele começa todo o reconhecimento da máquina, dispositivos, drives de vídeo. O Windows, na verdade, vai se preparando, né, para ser executado pela primeira vez. Ele vai mostrando aqui as mensagens, preparando-se. Aqui ele tenta reconhecer rede, imagem, som. O que ele não reconhecer, você tem que fazer a instalação dos drivers, que eu vou te mostrar mais para frente. Cada placa, cada fabricante tem um drive diferente para cada tipo de periférico. Só que o Windows tenta reconhecer isso de uma forma básica para você poder operar o sistema operacional assim que você termina de instalar. O Windows agora reiniciou a máquina. Mais uma vez, acontece várias vezes durante a instalação, a reinicialização. Isso é normal. E ele continua o processo lá de reconhecimento. Aqui ele entra nessa tela, realizar ações o mais rápido possível. Tá? Sempre faça a opção de usar configurações expressas nesse primeiro momento. Existem instalações que essa primeira tela não aparece. Tá? Mas se ela aparecer, faça a opção por configuração expressa. O sistema operacional continua na fase reconhecendo toda a máquina. E aqui ele já entrou
na parte que ele pergunta quem é o proprietário desse computador. Uma escola, no caso aqui, ó, é meu. Próximo. É uma parte mais de personalização, né, do computador. Você pode usar sua conta da Microsoft para conectar, só que eu vou clicar aqui, ó, ignorar essa etapa. Senão eu vou ter que estar online, vamos de uma série de coisas que eu não quero preencher agora. Quem usará esse computador? Vou botar aqui, ó, Tiago. Digite uma senha forte. Você tem que escolher uma senha, tá? Para poder ele criar um perfil para cada usuário que vai usar a máquina, para que o usuário não interfira no que o outro faz. Opa, parece que não coincidiu aqui. Não, agora foi. Tinha digitado errado as senhas. Essa é a Cortana, é uma das inteligências artificiais que existem no mercado, tá? Depois a gente fala sobre a Cortana. Faça a opção por não usar. Tudo isso que tem no sistema operacional pode deixar ele um pouco mais pesado no momento da execução. A Cortana é uma dessas coisas. Então, eu faço a opção por não usar a Cortana. E aí o Windows está iniciando, tá? Ele ainda faz alguns reconhecimentos nesse tempo. Ele pede para você não desligar o computador, para não interromper o processo. Diz aí, ó, questão da atualização, como é importante. Ele fica dando algumas dicas de novidades sobre. E agora ele veio, ó, vamos começar. E agora, finalmente, o Windows está instalado, tá? E funcionando aqui, ó, tudo direitinho, lá com o seu menu e etc, tá? Lembrando que teremos algumas limitações logo após essa primeira instalação, porque
O drive de vídeo não vai estar funcionando como deveria, porque o Windows botou um drive genérico. O drive de som, a mesma coisa. O drive de rede, a mesma coisa. Então, tudo isso a gente vai aprender a instalar esses drivers manualmente em outra videoaula. Tá? A gente só fez aqui a instalação básica aqui para começar a configurar o nosso Windows, o Windows 10, tá bom? Pessoal, a aula ficou um pouquinho longa, eu fui pausando, a instalação demora um pouco, tá? Mas consegui mostrar aí na íntegra para vocês como é a instalação completa do Windows 10 32 bits profissional. Até a próxima videoaula, boa noite.